Salve, moçada! Beleza? Vou falar aqui de números complexos, então vamos ver se fica fácil de vocês entenderem essa matéria que é meio esquisitinha no começo. Jeito simples e direto, certo? Temos uma equação de segundo grau, tá? Pra gente resolver. Então, a gente sabe achar o delta e o Bhaskara e tal. Vamos pegar aqui que o A vale 1, né? O B vale 4 e o C vale 15, lembrando de resolução de equação de segundo grau. Aí o delta é b ao quadrado, né, menos 4ac. Nesse caso vai ter 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes c, que dá 15. Esse delta dá 16 menos 60. E aí o que acontece quando a gente faz a conta do delta, né? O delta dá menos, então, 60, né? Menos 16 dá 44 aqui, se eu não errei a continha. Bom, até então, como a gente sempre fez equações no mundo dos reais, a solução disso aqui é vazia, né? Como a gente está acostumado a ter domínio real de função e de equações, a gente está no conjunto dos números reais até agora, a solução era vazia porque você não existe, né? Quando você vai fazer o delta, o x é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quando você fizer a raiz de menos 44, ela não vai existir, você não vai conseguir resolver. Então, não dá, a solução acabou. Mas a grande questão é que os números complexos, eles tentam resolver isso aqui. Certo? A matemática, ela foi desenvolvida para ir resolvendo os problemas conforme eles vão aparecendo. Então, quando o delta dá negativo, os matemáticos falam, peraí, vamos tentar achar isso aqui, vamos resolver. Vamos analisar esse problema, vamos analisar essa raiz de menos 44, de novo, de um ponto de vista muito aplicado, muito prático, certo? Eu sei que eu não posso fazer essa conta, eu sei que a raiz de 44 negativo não existe, mas vamos entender qual é o problema dela. Dá para entender que raiz de menos 44 é a mesma coisa que raiz de 44 vezes menos 1, e pelas propriedades de raiz, isso é raiz de 44 vezes raiz de menos 1, Tá vendo? A raiz de 44, ela pode não ser bonitinha, porque é um irracional, mas ela é real, ela existe. Quem trava é isso aqui. Se a gente fizer agora um exercício de inovar nas continhas, se eu tivesse a raiz de menos 9, por exemplo, isso é 9 vezes menos 1 na raiz, isso é raiz de 9 vezes a raiz de menos 1, que dá 3 vezes raiz de menos 1, tá vendo? Se você fizer isso para vários números negativos, raiz de menos 16, você vai começar a perceber que o problema não são os números todos, é o raiz de menos 1. É ele que está atrapalhando a vida, Porque toda raiz negativa, ela pode aparecer o raiz de menos 1. Então, fica meio atrapalhada a conta, tá vendo? E realmente, isso aqui não existe, então eu não consigo fazer. Mas aí os matemáticos, eles vão desenvolvendo novos raciocínios, vão desenvolvendo novas matemáticas para que a gente consiga fazer. A raiz de menos 1, ela não existe. Mas se ela existisse, e ela fosse elevada ao quadrado, ela daria menos 1 pelas propriedades de raiz, concorda comigo? Então, o que a matemática acabou desenvolvendo? A matemática acabou desenvolvendo uma unidade chamada unidade imaginária. E aqui, eu estou sendo muito prático, certo? Não estou sendo aquele cara tão formal e tal, né, quanto os matemáticos devem ser, porque eu estou pensando numa resolução mais rápida de exercício e de conceito. A gente chama a unidade imaginária de I. E a gente não diz que o I é igual a raiz de menos 1, mas a gente diz que o I, ele é tal que I ao quadrado é menos 1. Que quando ele é elevado ao quadrado, ele dá um número negativo. E a partir de então, quando eu tenho a raiz de menos 44, isso aqui fica 44i. Quando eu tenho a raiz de menos 9, isso acaba sendo agora 3 vezes i. Quando eu tenho a raiz de menos 16, como estava ali em cima, eu tenho agora 4 vezes i. Quer dizer, eu consigo resolver as equações de segundo grau quando o delta é negativo.
através dessa unidade imaginária. Então agora eu tenho um novo conjunto numérico chamado conjunto dos números complexos é o conjunto C, formado por números de que forma? Ó, um número Z é chamado número complexo. Estamos escrevendo aqui para a gente poder entender melhor. Quando ele é escrito da seguinte forma. Vou até colocar já o algébrica aqui, ó, que é a forma algébrica dele. Ele diz que Z é igual a mais BI, onde o A e o B são números reais e I é tal que I ao quadrado é menos 1, certo? Então, o número complexo é um número que pode ser escrito dessa forma. E agora, quando você tem uma equação de segundo grau com delta negativo, você consegue resolver, tá? Então, só para a gente deixar formalizado aqui, então, a forma algébrica dele é Z igual a A mais BI. O A e o B são reais, o I é o imaginário. Esse Azinho tem um nome chamado parte real do complexo, ou a gente escreve assim, ó, real de Z. O B, só o B, não o I, é a parte imaginária do seu número complexo. Então, é o imaginário do Z, certo? E logo depois a gente vai ver como fazer as operações básicas, né, de soma, subtração, multiplicação, divisão de complexos, e depois escrever ele na forma algébrica, forma trigonométrica, mas aí eu vou fazendo vários vídeos para não ficar uma coisa muito grande, beleza? Então é isso, até a próxima. Valeu, moçada!